Olá, o meu nome é Paulo Roberto e sou médico anestesiologista em Faro e é uma honra estar assim, mesmo que à distância, convosco hoje. Como devem ter lido nas notícias, a tempestade abateu-se sobre Faro e eu não consegui viajar a tempo de estar convosco hoje. Ainda assim, à distância, é uma honra. Antes de mais, quero fazer desde já disclosure dos meus conflitos de interesses e eu não recebo qualquer tipo de apoio ou financiamento de qualquer instituição pública ou privada, assim como as minhas opiniões hoje aqui vinculam-me apenas a mim e a nenhuma das instituições a que sou afiliado. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui para palestrar neste congresso da APT de Feridas sobre a arte de retratar, ou seja, do esboço à obra-prima, de todos os passos que leva até conseguirmos tratar adequadamente o nosso doente e ter sucesso. Como tinha dito, sou anestesiologista, até há bem pouco tempo trabalhava aí no Norte, trabalhava em Gaia, vivi em Gondomar, mesmo aí ao lado, e fazia grande cirurgia reconstrutiva maxilofacial. Como podem ver, enormes feridas, enormes lesões cirúrgicas e, claro, que cursavam com muita dor. Fazia também grande cirurgia abdominal e fazia emergência pré-hospitalar na VMER, portanto era exposto também ao trauma. E como veem naquelas árvores de Natal que eu tenho ali montadas, era alguém que sempre se preocupou com uma abordagem multimodal da dor, como vos vou explicar ao longo desta palestra. Entretanto, claro, percebi que havia coisas mais importantes na vida. Então rumei ao Algarve, dediquei-me à construção, dediquei-me à agricultura e comecei a fazer as minhas primeiras linhas, os meus primeiros esboços, que eventualmente, achava eu, resultavam em obras de arte. Mas mais importante, tento motivar as novas gerações de artistas, pelo menos cá em casa, para que consigam também as suas obras-primas. E em última análise é isto que eu espero hoje também, inspirar-vos a serem melhores, inspirar-vos a tratar melhor os vossos doentes como um todo. Então vamos falar de dor. A dor foi designada como o quinto sinal vital. E nisto fomos pioneiros, foi em Portugal em 1995 que assim foi definido. Atualmente, no mundo, estima-se que cerca de 36% das pessoas sofram de dor. Isto significa que em Portugal, aproximadamente 4 milhões de pessoas a cada momento têm dor crónica. E quem é que é afetado principalmente? Mulheres, idosos e pessoas de baixos rendimentos. Mas, no entanto, a dor tem um impacto brutal na economia de um país. Estima-se que cerca de 3% do PIB mundial seja gasto a tratar a dor. Em Portugal isto significa alguns entre 4 mil e 5 mil milhões de euros por ano. Mas estes recursos fizeram chegar a algum lado? Não merecemos uma taça. Atualmente, 35% dos nossos doentes dizem que não têm a dor controlada. E apenas 10% dizem que a sua dor está bem controlada. Do ponto de vista cirúrgico, onde me interessa também, 1/5 das pessoas, 20%, diz que tem dor severa no pós-operatório. E agora, o que fazemos? Quais são as nossas opções? A OMS tem uma agenda e definiu uma estratégia. E esta estratégia passa por alguns pontos essenciais. Primeiro, considerar que a dor é um direito humano fundamental. Segundo, que temos que adequar as políticas, os financiamentos e os recursos à dimensão desta problemática. E terceiro, melhorar a educação para a dor. E melhorar a educação para a dor como? Considerar que o tratamento da dor é essencial no tratamento do doente. Segundo, compreender que não existe qualquer vantagem em deixar uma dor por tratar. E terceiro, integrar o doente na equipa, coordenar equipas de profissionais, de modo a podermos ter uma abordagem multidisciplinar da dor. Ora, se falamos de feridas, obviamente temos que nos referir à dor.
feridas traumáticas ou cirúrgicas que cursam com dor intensa, e além disso é conhecido que o mau controle da dor perioperatória ou peri-intervenção é o principal motivo de progressão para a dor crónica. E no que diz respeito a feridas crónicas, 70% dos doentes referem ter dor. Então temos que tratar. E se temos que tratar, se calhar temos que começar pelo início, pelo sítio onde a dor é gerada. E a dor é gerada na pele. Na pele existem receptores determinados, nervosos, que o que é que lhes acontece? Têm estes canais de membrana à superfície. Estes canais são canais de cationes, canais de sódio. E quando abrem, o sódio entra, desencadeia um potencial de ação e dessa forma gera o estímulo nóxico, gera o estímulo que vai ser compreendido como dor. Mas estas células, além destes canais iónicos, também têm diferentes tipos de receptores. E estes receptores têm locais de ligação para várias moléculas, sejam coisas que aumentam a sensibilidade do neurónio, como mediadores inflamatórios, sejam coisas que reduzem a sensibilidade do neurónio, como por exemplo os opioides. Mas há um fármaco, ou uma classe farmacológica, que tem uma ação muito específica na condução nervosa, que são os anestésicos locais. O que é que fazem os anestésicos locais? Eles ligam-se a estes canais de sódio e fecham os canais de sódio. E ao fecharem os canais de sódio, a célula não consegue ser despolarizada. Pensem na onda que ocorre num estádio. Quando os adeptos começam a levantar os braços, a onda só se forma porque todos eles se levantam um a seguir ao outro. Se nós, em qualquer altura, em qualquer zona do estádio, impedirmos as pessoas de levantar as mãos, essa onda não se propagará. É exatamente o mesmo que fazemos com anestésicos locais. Como os canais abrem-se por terem reparado que ao seu lado havia uma diferença de potencial, então, se eles estiverem bloqueados, eles não vão gerar esta diferença de potencial adiante. Então, interferimos na condução. Ou seja, os nossos principais objetivos do início é reduzir a transdução, portanto, reduzir a conversão de estímulos físicos, coisas do mundo real, em estímulos elétricos que serão conduzidos pelo nosso sistema nervoso. E para isso, podemos utilizar fármacos que atuam topicamente, como os anti-inflamatórios, os opioides, os corticoides, os canabinoides, a ketamina, mas que são fármacos que também têm ações sistémicas. E estas ações sistémicas ocorrem não apenas nos receptores periféricos, mas também no sistema nervoso central. Algo está a mudar. A farmacologia mudou, e mudou nos últimos anos muito à custa de medicamentos com velocidades de libertação modificada, formulações que perduram durante mais tempo ou que aumentam a penetração da pele, o que faz com que muitos fármacos que antes não tinham utilidade tópica agora passam a ter utilidade tópica, nomeadamente os anestésicos locais. Claro que além de aplicá-los topicamente, como eu tinha dito, podemos bloquear a onda em qualquer altura do seu trajeto. Portanto, podemos fazer anestesia local ou podemos fazer anestesia regional. Anestesia regional, a única coisa que precisamos de saber é onde é que estão os nervos, onde passam, quais são os sítios seguros onde pôr uma agulha e infiltrar este anestésico local. Nós podemos bloquear coisas só no membro superior, seja como o plexo braquial, ou só os nervos periféricos. Se estamos, por exemplo, a intervencionar um membro inferior, também podemos só bloquear o nervo ciático, ou o nervo femoral, ou nervos periféricos bastante mais distais. Claro que também temos alternativas para o pescoço, para o tórax, para o abdômen, para a pelvis, mas, mais do que tudo, nós sabemos que existem linhas, esboços, que são desenhados na pele, os dermátomos. Ou seja, nós podemos abordar diretamente a coluna, diretamente o neuroeixo, e aí conseguimos anestesiar ou analgesiar as linhas que se formam na pele, os desenhos que se formam na pele. Mais uma vez, só precisamos de os conhecer. E como é que podemos fazer isto? No neuroeixo, podemos picar e deixar o fármaco mesmo juntinho à espinhal medula, fazendo uma anestesia subaracnoideia, ou podemos pôr acima da dura, fazendo um bloqueio epidural, ou podemos fazer as coisas só unilateralmente, com um bloqueio paravertebral ou um bloqueio do eretor da espinha. Mais do que isso, nós todos estes bloqueios podemos deixar catéteres.
portanto, técnicas que eram single shot, podemos passá-las a contínuas, podemos passá-las a prolongadas, podemos enviar os doentes para casa com estes catéteres de modo a que possam continuar a fazer a sua terapêutica. E mais, não apenas os catéteres, mas também a tecnologia. A tecnologia que temos disponível já é muito vasta. Podemos deixar balões de infusão contínua de fármacos, ou podemos deixar outras máquinas, as PCAs, as Patient Controlled Analgesia, que são dispositivos que têm um comando e que, se o paciente necessitar, carrega e este dispositivo administra o fármaco. Agora, pensem, quão interessante isto era que se um doente pudesse simplesmente carregar num botão e passado 10 minutos a região que vai ser tratada, a ferida que vai ser tratada, está anestesiada. E ele pode fazê-lo no domicílio e pode fazê-lo sempre que quiser, de forma segura e sem os efeitos sistémicos que outros analgésicos teriam. Mas nós podemos ainda ir mais longe. Quando falamos em fármacos perineurais, podemos usar não apenas os anestésicos, mas também corticosteroides, relaxantes musculares, fármacos adrenérgicos alfa-2, opioides, a própria ketamina. Mas temos promessas de futuro magníficas de novos fármacos com menos efeitos adversos, que vamos estudar o perfil genético dos doentes para sermos cada vez mais precisos na nossa farmacologia. E mesmo a farmacogenética está a evoluir, a nanotecnologia está a evoluir, mas nós precisamos disto. Nós temos já tantas armas no nosso arsenal, se calhar não as estamos a usar. Eu, quando falava há bocado de bloqueios, quantos de vocês têm doentes com feridas crónicas que tenham um catéter contínuo, que tenham uma PCA em casa? Isto é uma raridade, mas a tecnologia existe. E os fármacos existem. E que nos diz respeito a analgésicos sistémicos, alternativas não faltam, desde opioides, a ketamina, aos vários periféricos. Então, o que usar? A mensagem que eu quero que levem aqui é: os analgésicos são sinérgicos. Portanto, nós devemos utilizar todos, mas mais do que isso, vários em simultâneo. Claro que estudar o doente e saber qual é o alvo terapêutico que queremos, compreender o fundamento para utilizar aquele fármaco, vai permitir-nos ter melhores resultados. Mas principalmente temos que compreender a importância dos efeitos sinérgicos entre eles e que devemos sempre utilizar uma abordagem multimodal, com vários fármacos em simultâneo, com mecanismos de ação distintos. Mas mais do que a intensidade da dor e a eficácia da analgesia, já há 2500 anos, Hipócrates disse que os homens devem saber que é do cérebro, e só do cérebro, que vêm os nossos prazeres, alegrias, risos, gestos, tal como as nossas tristezas, as dores, os desgostos e as lágrimas. Era claro para Hipócrates que o mundo é uma percepção. A própria dor é uma percepção. E a Associação Internacional para o Tratamento da Dor também a define assim, como uma percepção. Se é uma percepção, aquilo que mais nos importa é que o doente consiga definir a sua dor. E definir a sua dor, eu não quero dizer utilizar uma escala complexa, não é isto que se pretende. Seria muito mais útil que todos os nossos doentes utilizassem uma escala simples, como uma escala numérica de 0 a 10, mas que registassem a sua dor ao longo do tempo, que nos permita fazer um gráfico, porque nos permita saber se estamos a ser eficazes ou não, que nos permita saber se precisamos de subir doses ou diminuir doses de alguns dos fármacos. Mas, vão dizer, as respostas dos doentes não são credíveis. E não são. Claro que não são. O doente tem medo de ser ignorado. Se o doente disser, eu tenho uma dor de 2, uma dor de 3, o que ele vai achar é que nós, profissionais de saúde, não o vamos tratar. A dor é pouco intensa. Então ele receia isso. E ele teve uma dor moderada, uma dor 5, uma dor 6, mas vai responder o quê? 9, 10 ou mais. Porque isto dá-lhe uma espécie de garantia de que alguém o vai ouvir. Mas isto é realmente útil e ele tinha realmente dor 10? Isso não importa. Importa-me se no gráfico, nas próximas semanas, esta dor venha a reduzir. Se eu estou a ser eficiente no meu tratamento. Porque, por outro lado, nós abominamos a subjetividade. É muito mais fácil para nós trabalhar com números rígidos, com coisas fáceis de lidar. Mas a dor não é assim.
A dor é subjetiva, a dor são percepções. E de facto, o mundo das ideias, o mundo das emoções, altera a quantidade de estímulos nóxicos que chegam ao cérebro. E o que é que eu quero dizer com isto? Se nós até agora estivemos a tentar bloquear os sinais de chegarem à medula, portanto na transdução, na condução, nós temos que perceber que na medula acontece algo de muito importante, que é a modulação. E esta modulação recebe sinais de cima, sinais vindos do cérebro, que vão abrir ou fechar o portão a que os sinais possam ascender. E é nestas vias descendentes que nós temos muito a fazer. E fazer como? Numa abordagem integrada. Nós não nos podemos fixar apenas na intensidade da dor. Claro que é importante, mas também temos que olhar para outra coisa, a depressão. Quantos dos vossos doentes, pela dor intensa, crónica que sentem, estão em casa, isolados, e estão deprimidos por isso? Quantos deles não dormem? Essa é a primeira pergunta que eu faço na minha consulta, e 100% dos meus doentes dizem, não durmo grande coisa. E mais, qual é o impacto que tem no dia-a-dia? Se calhar um doente que tem uma úlcera varicosa, o problema dele nem é a dor, nem é muito intensa. O problema dele é que tem as pernas inchadas e que não consegue ir ao café ter com os amigos. E isso é muito relevante. Ele perdeu muito da sua vida ao deixar de ir ao café. Isto foi muito mais importante do que a sua dor de intensidade 3 ou 4. Mas isso implica também termos outra coisa. Termos capacidade de lhes prestar fisioterapia, exercício, psicoterapia. E que haja cuidadores. Cuidadores com capacidade, cuidadores com disponibilidade e, eventualmente, cuidadores remunerados até. Mas, claro, para tudo isto é preciso recursos. E os recursos são das primeiras coisas que são afetadas no doente com dor. Então, o que eu vos venho propor? Eu venho propor-vos uma mudança de paradigma. Ou seja, o meu ponto é que os fármacos adjuvantes estão indicados na maioria dos doentes. Ou seja, ao contrário do que diz a escala da OMS, que temos que só considerar adjuvantes, eu defendo que todos os doentes precisam de adjuvantes. Todos os doentes têm várias coisas nas várias dimensões da sua vida que estão afetadas pela dor. E nós devemos abordá-las a todas e integradamente. E devemos usar relaxantes musculares. Quantos dos doentes têm contraturas dolorosas que os impedem de dormir? E se os impedem de dormir, por que não os antidepressivos? Os antidepressivos vão ajudar à insónia. Os antidepressivos vão ajudar também à depressão que acompanha a dor. E mais, alguns dos antidepressivos são neuromoduladores, como os inibidores não seletivos da recaptação de adrenalina e serotonina, duloxetina, por exemplo. Ou neuromoduladores diretos, a gabapentina, a pregabalina. Isto vai modificar não apenas a modulação, mas também várias das outras dimensões que estão afetadas pela dor do nosso doente. E porquê é que eu defendo que todos os doentes têm indicação para fármacos adjuvantes? Não todos os adjuvantes, naturalmente, para alguns dos adjuvantes. Porque está demonstrado que melhoram o controle da dor em comparação com a utilização de fármacos isoladamente. Segundo, permitem uma redução do consumo de opioides. Se nós queremos reduzir, provavelmente a coisa mais inteligente e mais interessante é termos esta abordagem com adjuvantes multimodal. E depois porque reduz a progressão para a dor crónica. Reduzir a progressão para a dor crónica significa bem-estar e significa que não vamos comprometer o futuro do nosso doente, não o vamos condenar a sofrimento para o resto da vida. E, obviamente, isto tem que estar integrado num plano, numa abordagem multidimensional. Obviamente, se utilizamos vários fármacos, temos potenciais efeitos secundários e temos que os monitorizar. Mas é exatamente isto. Avaliar, monitorizar, reduzir ou aumentar as doses em função daquilo que vimos. Diferentes grupos têm diferentes efeitos, mas não devemos ter receio desses efeitos. Devemos controlar aqueles que são possíveis de controlar, mas utilizar os fármacos pelos seus efeitos principais que serão relevantes no tratamento do nosso doente. E se falei de fármacos, tenho que falar de outra coisa muito importante na recuperação dos nossos doentes. É a fisioterapia e é o exercício. Não apenas porque aumentam a capacidade vital e a facilidade de recuperação dos doentes, mas também porque ativam vias descendentes endorfínicas que vão diminuir, vão fechar o portão da medula e diminuir a quantidade de estímulos nóxicos que conseguem chegar ao cérebro.
As técnicas de relaxamento são também muito úteis. A acupuntura terapêutica tem evidência em múltiplos quadros de dor, principalmente a miofascial. E claro, como já tinha dito antes, a psicoterapia para o nosso doente que está deprimido, o apoio social para o próprio, para o cuidador e para a família, porque muitas vezes os nossos doentes ficam sem emprego ou sem capacidade de aumentar o património da família e ficam com dificuldades financeiras. Este apoio social é também crítico. Nós, quando olhamos para a dor crónica, temos que pensar que ela é plástica. Um cérebro não acorda de manhã com dor crónica. Ele vai sendo modificado, esticado para um lado e para o outro, no sentido de ter dor crónica ou no sentido da analgesia. E há coisas que claramente puxam e modulam o sistema e apertam-no, digamos assim, exercem pressão para que a dor crónica se manifeste e progrida. E isso é a manutenção da dor aguda, é a perpetuação da nocicepção. Um doente que tem uma artrose grave do joelho, mas não põe uma prótese, há uma perpetuação desta nocicepção. E há os fatores cognitivos. O doente que não tem outras ocupações, que está fechado o tempo todo em casa, assim como fatores emocionais. O doente que está deprimido, que está isolado, vai ter mais tendência a ter dor crónica porque as células, todo o sistema nervoso se vai alterar nesse sentido. Mas há esperança, porque se o sistema é plástico, também é plástico para o outro lado. E como é que nós conseguimos ser eficazes? Com uma analgesia eficiente, temos que ser competentes na analgesia. 2, instituir neuromoduladores, tínhamos falado há bocado, os antidepressivos. Fatores ocupacionais, ou seja, arranjar atividades para os nossos doentes, incentivá-los a sair, incentivá-los a conviver, incentivá-los a ter uma família mais funcional e a participar. Claro que lhes temos de dar condições para isso. E fatores adaptativos, ou seja, temos que ter o doente integrado na nossa equipa de tratamento. Ele tem que compreender quais são as limitações que tem que compreender que tem que se adaptar e que a vida e o bem-estar são possíveis nas novas condições. Estas condições, ok, eram piores do que antes, mas são só novas. É possível viver bem com estas novas condições. Estes fatores adaptativos, estes mecanismos de coping, são muitíssimo importantes para que o doente seja feliz. Portanto, mensagem que eu quero que levem para casa: temos que integrar o doente na equipa, ou seja, temos que considerar o impacto multidimensional que a dor tem na vida de um doente. E segundo, como profissionais, como cuidadores do nosso doente, como defensores do nosso doente, temos que assegurar que ele vai ser tratado, mas temos que assegurar que ele vai melhorar, mas cumprindo duas coisas. Temos que ser realistas e temos que ser confiáveis. Temos que ser realistas, explicando que vamos tratar a dor, mas não vai ser hoje. É muito improvável que a minha primeira combinação de fármacos e a primeira titulação de doses que eu faça, é muito improvável que eu acerte. Eu vou precisar de tempo. Alguns dos neuromoduladores só vão fazer efeitos daqui a 3 semanas, ou daqui a 3 meses, dependendo do tipo. Isto vai levar tempo até chegarmos a um equilíbrio. Mas vai ser possível, e vai ser possível porque eu vou estar lá, vai ser possível porque eu vou avaliar os resultados da minha terapêutica e vai ser possível porque eu vou ajustar a minha terapêutica aos resultados que estou a obter. E segundo, tem que ser confiável. Tem que ser confiável dizendo: a dor severa acaba agora, a dor severa acaba já. Mas como é que eu posso ser confiável e dizer-lhe que ele não vai ter dor severa? A dor aguda mal controlada é responsável pela maioria dos casos de dor crónica. E vocês, tal como eu, que tratamos feridas, que tratamos dor aguda porque temos que fazer tratamentos cruentos, invasivos, nós somos muito propensos a causar dor aguda ao nosso doente e propensos a condená-lo a dor crónica. O que é que podemos fazer? Temos os opioides. Os opioides são nossos aliados. Nós temos que olhar para 3 coisas: a velocidade, o início da ação dos opioides, a duração desse efeito e o modo ou via de administração. Porquê? Se não quero fazer um tratamento rápido ao meu doente, que vai demorar meia hora, eu não posso esperar que um medicamento oral faça efeito daqui a meia hora. Eu preciso que um medicamento faça efeito já, daqui a 5 minutos. E também não preciso que os efeitos durem 24 horas. Se os efeitos durarem 45 minutos, será suficiente. Então o meu fármaco ideal para o caso, se calhar, será o alfentanil. Agora,
ou o fentanil. Se eu preciso de um tratamento mais longo, porque a dor se vai prolongar no tempo, então provavelmente preciso de morfina, ou buprenorfina, fármacos mais longos, com inícios de ação mais lentos, e isto vai obviamente modificar a nossa via de administração. Se precisamos de uma coisa rápida para fazer um tratamento agora, vamos usar a via nasal, vamos usar a via transmucosa ou sublingual. Se precisamos de um tratamento de longa duração e uma manutenção constante de uma dose de opioide, então vamos utilizar a via oral ou vamos utilizar a via transdérmica, que é extremamente segura e eficiente. Temos que compreender que só há uma forma de tratar bem os nossos doentes. E isto é utilizando uma estratégia multimodal, múltiplos fármacos, diferentes mecanismos de ação em simultâneo, para tirar partido dos seus efeitos sinérgicos, multidisciplinar, ou seja, não bastam médicos escrever fármacos, os enfermeiros fazerem pensos, cirurgiões operarem. É preciso também haver apoio psicológico, é preciso que haja psicólogos disponíveis, é preciso que haja assistentes sociais, é preciso que haja recursos. E, acima de tudo, este tratamento tem que ser integrado com o doente. Os alvos de tratamento não são os nossos. Os alvos de tratamento são o bem-estar do doente. E é com isso que nos devemos preocupar. Muito obrigado e espero que continuem a ter um bom congresso.